Está em todos os jornais. O primeiro-ministro britânico renuncia e Reino Unido abandona a União Europeia. Os britânicos votaram pela saída e sua vontade deve ser respeitada, afirmou David Cameron. As bolsas da Ásia despencaram e os mercados futuros da Europa e dos Estados Unidos também, antes mesmo de o resultado oficial ser divulgado. A libra esterlina, moeda do Reino Unido, atingiu o menor valor frente ao dólar em 31 anos. A opção de sair venceu por mais de 1 milhão de votos de diferença. A decisão é histórica e tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas. Há forte preocupação de que o voto pela saída tenha um efeito dominó, com outros países organizando consultas similares. Marine Le Pen, da extrema-direita francesa, afirmou que seu desejo é que cada país faça uma votação popular sobre a pertinência da União Europeia. Na Holanda, o chefe do Partido da Liberdade e membro do parlamento, Geert Wilders, escreveu: "Agora é nossa vez, hora de um referendo holandês." Essa situação toda me fez viajar no tempo, mais de 20 anos atrás. Na época, exatamente no dia 27 de outubro de 1990, eu havia apresentado o tema da volta de Jesus no grupo de jovens católico do qual eu ainda fazia parte. Poucos meses antes, estudando as profecias de Daniel pela primeira vez, havia me deparado com um relato impressionante do capítulo 2, no qual a história da humanidade é esboçada por meio de uma estátua formada por partes de metais diferentes: cabeça de ouro, que representa a Babilônia, o peito e os braços de prata, símbolo dos medos e persas, o ventre de bronze, que representa a Grécia, as pernas de ferro, símbolo do Império Romano, e os pés de barro misturado com ferro, na verdade uma mistura immiscível, representando a fragmentação do Império Romano e a formação das nações da Europa, que seriam em parte fortes, em parte fracas, e nunca mais se reunificariam, a despeito de vários esforços históricos, como os de Napoleão Bonaparte e Hitler, para mencionar apenas dois. A Europa hoje está configurada exatamente como predito no livro de Daniel, e mais ou menos como a configuração da blusa que estou usando hoje, em homenagem à precisão da profecia bíblica: forte e fraca, desunida, fragmentada. Conforme escreveu hoje Teresa de Souza no portal de notícias Público de Portugal, as divisões, a falta de confiança mútua, a falta de coragem política, as vistas curtas apoderaram-se da Europa, num grau demasiado elevado para alimentar algum otimismo. Quando expliquei essa profecia para meus amigos 2 décadas atrás, muitos deles expressaram incredulidade. Estávamos em plena fase 1 da União Econômica e Monetária e já havia ocorrido a liberalização completa dos movimentos de capitais da União Europeia. Em dezembro do ano seguinte, o Tratado de Maastricht seria assinado, instaurando a União Europeia e prevendo uma moeda única no espaço de livre circulação de capitais. O tratado entrou em vigor em 1º de novembro de 1993. A unificação da Europa parecia fato consumado e minha interpretação da profecia, ilusão. Saí daquela reunião um tanto frustrado, mas com a certeza de que a profecia era certa. Tanto que escrevi num papelzinho que carrego até hoje, dentro de minha Bíblia de Estudos, o seguinte: hoje, 27 de 10 de 90, de acordo com a profecia de Daniel 2, declaro que a Europa jamais se reunificará como prova do iminente retorno de Jesus Cristo. O tempo passou rápido. A Europa não se reunificou, a União Soviética caiu, sim, também sou desse tempo, e o Evangelho do Reino está sendo pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24,14. Essa desagregação europeia, a crise financeira decorrente desse e de outros fatores, as ameaças terroristas, a aversão a todo tipo de fundamentalismo e a decadência moral no mundo clamarão pela interferência de um líder moral, influente o suficiente para conduzir as nações a uma falsa expectativa de paz. Bem, para quem estuda as profecias bíblicas, o fim deste filme já é conhecido. Leia sua Bíblia o quanto antes. Confira por si mesmo, como fiz lá nos anos 90. Além disso, não quero ficar aqui dando spoilers. Por isso, vou dizer só mais uma coisa: o final será feliz. Em 2012, publiquei no meu blog um texto do amigo Frank Mangabeira. Veja o que ele escreveu na época: ouro, prata, bronze e ferro. Cada metal da estátua a seguir, seu precedente é inferior. O poder humano está se desvanecendo na passagem dos séculos, embora aparente uma ilusória força. Os pés do ídolo já não são metal puro, e sim uma mistura de ferro com barro, denotando a debilidade e o iminente fracasso da civilização atual.
O poderio tecnológico, a força pensante expressa na filosofia, o avanço e a arrogância do cientificismo, a suposta espiritualidade, elementos condensados nas grandes conquistas tão proclamadas pela raça humana, apresentam a aparência de ferro, mas estão fragilizados pela argila. O mundo moderno se faz de forte e resistente como o duro metal, contudo, é evidente a sua fraqueza, especialmente nos campos moral e espiritual. As tentativas de melhora e união nestes últimos dias vêm resultando em fracassos contínuos. O homem, pobre barro, procura reafirmar-se sem Deus, esquecendo-se de que tu és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. O barro nos pés da imperiosa estátua indica a falência do gênero humano, caso opte pela separação do Criador. No presente, na terra metalicamente dividida, as nações do mundo, sejam poderosas ou não, lutam em combate para ver qual ficará em ascensão. Entre o ouro da cabeça da estátua e a pedra que inaugurará o reino do Altíssimo, estamos nós. Nesse intervalo histórico, nossas escolhas definem nosso destino. Assim, em face do sonho profético dado a toda a humanidade, resta a cada indivíduo posicionar-se diante da pedra. Só existem duas opções: ou cairemos sobre ela e nos despedaçaremos em arrependimento, ou a rocha dos séculos cairá sobre nós e nos esmiuçará. O desejo de Deus é o melhor. Qual será o nosso? Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reconheceu a grandeza e o poder do Altíssimo. O humilde gesto real foi a mais sábia e realista escolha. Expressaremos a mesma atitude ou nos manteremos arrogantemente erguidos? Certamente cedo venho. Esse é o aviso da pedra que vem do céu, da rocha eterna que breve virá.